Kiss. Essa palavra em inglês significa beijo. Lembra de coisas boas, coisas agradáveis, bons sentimentos. Mas Kiss, no Brasil, também tem um significado muito triste. Quem não se lembra do incêndio da boate que parou o Brasil? Para falar sobre esse momento histórico do Brasil, eu vou chamar a escritora Daniela Becks, autora do livro Todo Dia, a Mesma Noite, para a gente conversar e falar sobre como que ela fez para recontar toda essa história de uma forma tão sensível. Seu livro foi uma das grandes boas surpresas desse ano para mim, viu? Que coisa boa, fico muito feliz. E você sabe que a gente é a terceira biografia mais vendida do país? Pois é, eu ia falar dessa biografia mais pro finalzinho da entrevista, mas já que você já começou com o spoiler, né? A biografia recém-lançada, né? Dois Mundos de Isabel. Terceira já, né? Terceira já. Ô Braga, então, olha só, eu tô muito feliz assim com esse momento que eu tô vivendo agora, porque a literatura, ela é um caminho que eu encontrei, assim, para continuar fazendo jornalismo de qualidade, né? E aí a gente, tem 2 semanas que a gente lançou o livro novo, Os Dois Mundos de Isabel, que é meu 4º livro, mas é a minha primeira biografia, e eu tô muito feliz com a receptividade, porque a gente alcançou a marca hoje, a gente está em 3º lugar entre os livros mais vendidos do país na categoria biografia. E biografia então, não é normalmente um tipo de, um gênero, né, literário que as pessoas costumam ler muito, né? É verdade, assim, a gente tem grandes biógrafos no Brasil. Lira Neto é um que faz coisas maravilhosas, é um craque, né? Mas realmente, para mim, é um gênero novo, assim. É minha primeira biografia, é a minha estreia, né? E eu estou muito feliz com a receptividade das pessoas e estou mais feliz ainda de poder falar de uma mulher que é uma mulher empoderada, que é uma mulher à frente do tempo dela, hoje uma brasileira quase centenária, muito singular, com uma trajetória de vida inspiradora. Então é muito bom, sendo mulher, poder escrever sobre outra mulher e uma mulher tão fantástica, tão inspiradora, e tá tocando as pessoas dessa forma. E num momento em que nós, mulheres, precisamos de bons exemplos como esse, né, Daniela? Com certeza. Eu acho que cada vez mais a gente tem procurado ganhar voz, né? E sair da invisibilidade que durante décadas e décadas foi imposta à mulher. E no caso da minha biografada, que é a Isabel Salomão de Campos, ela nasce na década de 20 e ela vive numa sociedade ainda mais machista que a nossa, né? Que eu falo que numa época em que a mulher não tinha o direito de existir, de absoluto silenciamento, e ela consegue romper com vários tabus, né? Inclusive o tabu de estudar, porque a educação formal não era acessível para as mulheres. E ela consegue estudar e ela consegue criar uma escola aos 14 anos para tirar os filhos de lavradores do analfabetismo. Aos 22, erguer a voz dela publicamente, uma das primeiras mulheres a divulgar publicamente o espiritismo no Brasil, numa época em que o censo brasileiro ainda não reconhecia o espiritismo como opção de resposta para a religião. Então, assim, e ela foi quebrando vários tabus ao longo dos anos, tirou mais de 500 crianças das ruas, um trabalho gigantesco, uma rede gigantesca de solidariedade. E nós estamos vivendo um momento não só em que a gente precisa de empoderamento mesmo, mais empoderamento e representatividade, mas nós estamos vivendo um momento de pandemia em que as pessoas estão precisando de esperança, estão precisando de afeto, estão precisando de bons exemplos, principalmente porque a gente está mergulhado num momento de cultura de ódio, de intolerância absoluta, né? Então vem alguém para falar de amor, eu falo que isso é muito revolucionário. Como você chegou até a Isabel? Então, na verdade, a minha relação com essa personagem é uma relação antiga, porque eu conheci a Dona Isabel, hoje ela vai fazer 96. Eu conheci a Dona Isabel com 63 anos, eu tinha 15, era uma menina. E aí eu falo que eu não sabia, eu conheci a Dona Isabel no mesmo momento em que eu descobri que eu queria ser jornalista.
E eu falo que eu não sabia que tanto ela quanto o jornalismo viriam para ficar na minha vida. Então, assim, quando eu a conheci, ela já tinha tirado centenas de crianças das ruas e eu me encantei pelo fato de conhecer uma mulher com uma estatura daquela, com uma dimensão daquela de bondade. Fiquei muito, muito encantada. Eu não sabia que existia uma pessoa assim. E mais encantada ainda com o fato dela ensinar as pessoas a gostarem de gente, sabe? Então, assim, isso para mim era mais encantador ainda. Então, eu fiquei muito impactada com a presença dela e entrei para a faculdade muito cedo, com 17 anos. E ela também foi acompanhando a minha trajetória. Eu fui vendo a dela, ela já ajudando milhares de pessoas do Brasil inteiro, né? Toda a influência do bem que ela transmitia, e eu fui crescendo na profissão que eu escolhi. Fui tendo um sucesso aqui fora do Brasil, fui amadurecendo. E entrei na literatura quando eu tinha 17 anos de carreira. Então, lancei inicialmente o Holocausto Brasileiro, que virou um best-seller, né? Mais de 300 mil livros vendidos. Falei sobre melhor livro-reportagem do ano. Aí falei sobre a ditadura no Palva 312, que também ganhou o prêmio Jabuti. 2018 lancei o livro sobre a Boate Kiss e comecei a me questionar exatamente nessa época, pensando assim, puxa, conheço uma brasileira singular, que tem e eu construo a memória coletiva do Brasil com o meu trabalho, e eu estou me furtando a contar a história dela, né? Fiquei me questionando sobre isso. Exatamente porque eu tinha uma proximidade com ela e eu tinha uma preocupação com a questão da imparcialidade jornalística. Eu achava que não podia ser. E aí eu fui comentar isso com ela logo depois de lançar o livro da Kiss. Ela é uma pessoa fantástica, né? E eu disse pra ela, eu tinha vontade, Dona Isabel, de contar a história da senhora, mas ela falou, mas o que te impede? Eu falei, nós somos amigas. E aí ela então fez aquela pergunta que eu acho que é a pergunta genial. Ela disse assim, mas tem que ser minha inimiga para contar a minha história? Maravilhoso. E aí, então, assim, quando ela fez essa pergunta, eu falei, gente, é mesmo. Eu acho assim, e ela estava com 94 anos nesse momento, e eu falei, gente, qualquer outro jornalista que chegasse agora na vida dela e que quisesse contar a história dela, não ia contaria conseguir. tão bom. Não ia conseguir, por causa das limitações físicas que a idade está impondo a ela. Eu fiz 1 ano de entrevistas com ela e boa parte das entrevistas, todas as noites. E ela foi, claro, o ponto de partida, e a partir dela a gente achou outros 150 personagens, 100 deles estão no livro. Mas boa parte das entrevistas que eu fiz, ela estava usando oxigênio, que é um suporte respiratório que ela usa à noite. Então, assim, ela não tem mais condição física de contar a história dela do começo. Tinha que ser alguém que conhecesse um pouco da história dela. E aí uniu tudo, né? Eu conheci a história dela e também o meu faro jornalístico de investigação, que é a marca do meu trabalho, que foi encontrar as pessoas que ela ia citando. Então, ela citava alguém, e aí nós estamos falando, Branco, de octogenários, de nonagenários, de centenários, que nem estão nas redes sociais. E aí foi todo um trabalho de busca, de localização imenso para a gente conseguir. Foi lindo, eu acho que foi um trabalho muito especial para a minha carreira. Que trabalho bonito! Agora, a curiosidade jornalística aqui. Como achar octogenários que não estão em redes sociais, principalmente para essa leva nova de jornalistas aí, que só recorre à rede social, à internet, para conseguir informação, né? Olha, no melhor estilo do bom jornalismo, gastando sola de sapato. Não tem jeito. E como faz falta gastar uma sola de sapato, faz né? falta demais. Então, assim, eu ia em alguns... ela falava, ele morava... Quando era aqui, né, em Juiz de Fora, porque a gente achou gente no Brasil inteiro. Ele morava na rua tal, a gente ia na rua tal, claro que tinha se mudado há muito tempo, mas no boca a boca até você chegar nas pessoas. E encontrar. Então, é isso que o jornalismo faz, né? Que é você ir falando com pessoas, até você chegar nos endereços certos. Então, assim, foi muito bonito, a gente conseguiu localizar, por exemplo, um funcionário, um professor da escola de laticínios que ela trabalhou, década de 40, hein? Pensa bem.
E a gente conseguiu localizar o professor, ele confirmou muitas histórias. Depois a gente conseguiu localizar, por exemplo, uma história também importante, que era do diretor da Globo, o Vanucci, da morte dele, né? Augusto César Vanucci, morreu na década de 90, e o melhor amigo dele testemunhou essa conversa que a gente descreve nesse capítulo, né? O diretor da Globo está de mudança, você lê o livro, você sabe do que eu estou falando. E aí a gente conseguiu localizar ele no Rio de Janeiro, porque ele, especialmente nesse caso, ele continuou cuidando do Teatro Vanucci, que fica na Gávea e tal. Então, assim, é muito bonito. O jornalismo é uma ponte para o coração do outro, não tem dúvida, né? Sim, e é dessa ponte que eu gostaria de falar agora. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Todo Dia, Mesma Noite, né, que foi o meu livro de porta de entrada para a sua literatura, foi exatamente a sua capacidade de... Fui logo no hard, né? Fui logo no hard. Foi exatamente a sua capacidade de humanizar aquelas histórias, de nos detalhes você trazer, prender o coração do leitor, né? Não saiu da minha cabeça, eu vou te confessar, para mim foi um dos livros mais difíceis de ler nos meus últimos tempos, e também foi o livro mais tocante ao mesmo tempo. Tocante no sentido positivo, no sentido da humanidade, no sentido de entender e ter empatia com o outro, que está sofrendo por uma dor gigantesca e que ninguém jamais vai poder se colocar naquele lugar, né? Então, eu não consigo me esquecer da mãe que se culpava porque a filha deu o sapato vermelho para a filha, e aquela filha pode não ter conseguido fugir da boate no momento em que tudo se incendiou por conta daquele sapato. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu olhar, sobre essa sua capacidade de não só costurar essas histórias, mas de trazer isso para dentro do imaginário do leitor, da maneira como você traz. Eu acho que isso é o grande lance da forma que você escreve, do jeito que você capta a gente pelo coração mesmo, porque meu coração ficou ali no teu livro, te juro. E o livro ficou em você, e as histórias ficaram em você. Eu queria até te contar um detalhezinho, especificamente do Todo Dia, eu vou te falar da questão da empatia, num exemplo. Quando a gente lançou o livro e eu comecei a fazer palestras e rodar o país para contar essa história toda do livro e tal, eu fui convidada por uma escola de ensino médio aqui de Minas Gerais para dar uma palestra sobre o livro, e a escola tinha adotado o livro de maneira multidisciplinar. Então, a professora de literatura adotou o livro e falou sobre literatura a partir do livro. Aí o professor de ciência e biologia, o professor de história, foi incrível. E aí, quando eu entro na sala para dar palestra, a sala estava toda enfeitada de cartazes dos alunos de Minas Gerais em homenagem aos filhos do Rio Grande do Sul. Eu sempre que eu falo isso, eu me emociono muito, porque foi um impacto para mim, e ali naquele momento eu entendi ainda mais o poder da potência da palavra e o papel do jornalismo, que é aproximar os mundos, entendeu? E aí você tem meninos que eram distantes dessa realidade, e de repente essa realidade entrou, se aproximou deles, e eles conseguiram se colocar no lugar dos filhos do Rio Grande do Sul e pensar, podia ter sido eu. E aí o mais incrível nesse dia para mim, o mais tocante, é que eu postei nas redes sociais uma foto falando que esse dia fez tudo valer a pena, falando um monte de coisa bonita sobre esse dia, os meninos com o livro, toda a sala com o livro e tal. Os pais do Rio Grande do Sul entraram na postagem e começaram a comentar. Os alunos da escola começaram a conversar com os pais do Rio Grande do Sul. Olha, então eu acho que é isso. Eu acho que empatia é isso. É um exercício diário de você se colocar no lugar do outro. Tanto é que o Marcelo Canelas, no prefácio, ele fala: o livro é um memorial de afetos. E é exatamente isso, é um memorial de afetos, né? Que não só homenageia, mas que constrói a memória coletiva do Brasil para a gente não esquecer, porque se a gente esquece, a gente repete. E se a gente não registra essa história ia ser conhecida como mais uma tragédia do Brasil, aquela lá do Sul. Não, é uma tragédia nacional, é uma tragédia do Brasil. Primeiro me coloco no lugar do outro, para depois colocar o leitor, para que o leitor sinta também. Sinta a dor, sinta o cheiro,
sinta tudo aquilo que aquelas pessoas estão sentindo, e aí sim eles saem tocados, como o livro tocou você. Você falou uma coisa muito interessante. A gente vive um tempo histórico em que jornalismo deixou de ser imparcial. Jornalista dá opinião o tempo inteiro sobre todo e qualquer tema, mesmo que não entenda completamente sobre o que está falando. E você falou sobre escuta sem julgamentos. Como você trouxe uma escuta sem julgamentos para dentro de um livro e mostrou que jornalismo pode sim ser feito sem intervenção, sem alteração de história, sem sensacionalismo, com sensibilidade. Como que você conseguiu? Então, eu acho que a gente tem que ter o entendimento do nosso papel enquanto jornalistas. O jornalista, ele não é um julgador, ele não é juiz. Esse não é o nosso papel. Ele não é juiz, claro que ele tem a sua própria opinião, é óbvio, mas ele não pode deixar que a sua opinião o impeça de contar uma história com isenção. Quem tem que formar uma opinião sobre aquilo é o leitor, não é você que tem que dizer para ele, pense assim, isso aqui é assim, não, esse não é o papel do jornalista. Eu sou uma contadora de histórias, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Sabe, eu tô aqui, eu falo, fico arrepiada, porque me emociona, porque o jornalismo, ele é muito bonito, o jornalismo em si. E ele vem sendo atacado. Poxa, a gente tem um papel social tão importante, que é exatamente provocar uma transformação de olhar. Para isso, eu não preciso dar a minha opinião no sentido, assim, induzir ninguém a nada, aumentar uma história, a dramaticidade da história. As histórias que eu conto já são dramáticas por si só. Não cabe a mim colocar confete naquilo, né? Como, por exemplo, o Holocausto brasileiro, que é o grande livro, né? que me abre a porta para a literatura e me apresenta nacionalmente, porque até então eu era lida numa esfera de Estado. O que eu fiz, na verdade? Por que teve tanto impacto? Eu simplesmente fiz o que o jornalismo diz para fazer, dar voz ao outro. E quando eles puderam falar... tô arrepiada. E aí, quando eles puderam falar, eu não precisava falar mais nada. Quem tinha que falar eram sobreviventes do hospital, entendeu? Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é tirar a venda, colocar luz sobre temas invisíveis, sobre temas esquecidos, sobre temas que não são considerados importantes, estigmatizados. Mas quem vai avaliar se aquilo qual o papel daquilo na vida de cada um é o leitor, é quem recebe, não sou eu. Você acha que o jornalista, ele precisa de um exercício de humildade até para chegar nesse pensamento que você chegou? Sim, é um exercício de humildade, sim, porque a gente não é a notícia, nós não somos a notícia, né? A gente não é, o foco não somos nós, o que a gente pensa, se a gente concorda, se a gente discorda, o foco é a gente informar. O foco é a gente exatamente colocar a luz sobre temas sensíveis e que, às vezes, a sociedade brasileira é indiferente a essas temáticas, porque não toca, porque a gente tem uma cultura higienista, uma cultura ainda permanente de limpeza social, em que o que é diferente tem que ser excluído, estigmatizado, em que a gente se acostumou a achar que tem vidas que valem menos do que a minha. Então, quando a vida vale menos do que a minha, aquela pessoa que morre não é gente. Então, ela merece morrer. É esse tipo de cultura de naturalização da barbárie que a gente precisa combater. Como? Com o jornalismo de qualidade. Né? Colocando, oferecendo elementos para que as pessoas comecem a pensar, puxa vida, mas aquela pessoa que eu considerava doida, louca, nossa, é assim que os doidos são tratados? É assim que eu gostaria que alguém fosse tratado? Então a pessoa começa a enxergar coisas que ela não via e nem sabia que era importante ver. Você vai mostrar para ela, olha para cá, isso aqui é importante. É um jornalismo que não é feito para jornalistas, é um jornalista que é feito para todos, para a sociedade. Entendeu? Então, assim, nós jornalistas, nós temos mania de escrever para os coleguinhas, para ter a aprovação dos coleguinhas. Não, nós temos que escrever para todo mundo. A gente tem que tornar as histórias acessíveis,
meu trabalho é voltado para a construção da memória coletiva do Brasil, não é porque o brasileiro não tem memória, é porque o brasileiro não aprendeu a construir memória. Quando a gente fala assim, o brasileiro não tem memória, como é que ele vai ter memória de algo que não foi construído? E aí cabe ao jornalismo, e principalmente no jornalismo que eu faço, que é de investigação, ajudar a construir essa memória coletiva do Brasil. Porque isso também é um caminho para a busca de justiça. Quando o livro ficou pronto, especialmente o que você está falando da Boate 15, o Todo Dia Mesma Noite, eu mandei para os pais antes de chegar nas livrarias. E uma das mães me respondeu assim: receber teu livro foi como receber minha filha de volta. Penso que você está cumprindo seu papel e que isso vale mais do que qualquer recompensa. É isso. Eu queria saber em que momento você saiu das redações para começar a escrever, para ir para a literatura. Qual foi o seu gatilho? Olha, foi assim. Na verdade, eu só saí das redações há um ano. Eu escrevi o Holocausto Brasileiro, Cova 312 e Todo Dia Mesma Noite, fazendo jornalismo diário. Então, eu passei os últimos 7 anos, praticamente, sem um final de semana. Fora da minha casa todos os finais de semana. Mas eu estava muito certa, assim, do que eu precisava fazer. Embora eu soubesse que não seria fácil, porque não é. Mas estamos aí, chegando no coração das pessoas e cada vez um número maior de pessoas e, enfim, cada vez as pessoas descobrindo mais o meu trabalho, aí começam por o bonito que eu acho, que eu fico agradecida, é que as pessoas me encontram por causa de um dos 4 livros. E aí querem ler todos os outros. E se apaixonam por todos os outros. Exato. É isso aí. Você tem um papel muito importante também na disseminação da leitura, né? No aumento do número de pessoas que leem no Brasil. Exatamente num país em que você diz que viver de literatura é muito difícil e é uma aventura. Para quem não se imagina vivendo de literatura, como talvez um dia você não tenha se imaginado, é possível? O Brasil está num caminho em que a gente vai conseguir que o público leitor seja maior e essas pessoas consigam ter a sua vida de alguma forma transformadas pelo conteúdo literário, pelas histórias que elas descobrem, pelas histórias que são contadas? Eu vou dizer para você, Branca, que não só é possível, como é necessário. Porque, na verdade, o jornalismo ele tem tantas possibilidades que você conta histórias, não importa a plataforma, essa é a questão. Não importa que se vai ser da TV, se vai ser pela internet, se vai ser no livro, se vai ser... não importa a plataforma, se vai ser no jornal impresso, o importante é você contar boas histórias. Porque isso você vai ser lido, você vai ter audiência, é isso, eu acho. Então, assim, eu não me preocupo mais como eu me preocupava antes. Será? É difícil viver de literatura. Olha, quando a história é boa, as pessoas leem. Incrível, sabe? E eu descobri isso não na literatura, não. Eu descobri isso no jornal diário. Porque eu me lembro que havia uma pressão enorme em relação ao espaço, que na TV tem também, né? Você não tem todo o espaço do mundo, você tem que contar uma história rápida. A diferença é que é em minutos. E aí, eu descobri isso quando uma vez um chefe disse pra mim assim: Dani, se o texto não for muito bom, o leitor não termina a leitura, ele não passa do lead, das primeiras linhas. Então, não faça matérias grandes. Meninas, minhas matérias de jornal eram as maiores, de páginas, e o leitor chegava até o final. Então, também, claro que ele tinha a experiência dele, mas eu acho que a gente precisa quebrar esses tabus. O povo não gosta de ler. Dentro das redações, dentro das televisões, todos os dias. E é uma briga quase que a fórceps, né? Vamos dizer assim. É matar um leão por dia. Eu sei exatamente do que você está falando, entendeu? Porque é isso mesmo. A gente precisa mudar o discurso e mostrar para a sociedade o quanto o jornalismo é importante para a manutenção da própria democracia. Né? Então, assim, eu me lembro muito assim, olha, você falando de matar leão por dia, eu tô lembrando aqui de matérias que eu ouvi lá na redação. Não, isso aqui ninguém lê. Peraí. As pessoas não leem porque elas não sabem que precisam ler.
Mas quando você aborda um tema com a seriedade que ele merece, colocando luz sobre aquele tema, múltiplas fontes, olhares diferentes, pessoas que pensam a favor e contra, a pessoa vai ler. Olha, Daniela, eu tenho que te dizer que a nossa entrevista, por mim, eu ficaria por horas e horas falando com você, porque não só me apaixonei pelo livro, como também me apaixonei pela sua figura, pelo que você representa. Um jornalismo, de verdade mesmo, eu sou uma pessoa que fala bastante com o coração, acho que já deu para você perceber aqui, mas o que você representa é o jornalismo que eu acho que os jornalistas deveriam voltar a acreditar. É o jornalismo que precisa ser exercido com coração, com empatia, com vontade. O jornalismo que é feito para a sociedade. Então, você representa isso para mim. O seu livro foi um agente transformador do meu ano de 2020, eu tenho que te dizer isso. Foi um livro que me tocou profundamente e eu gostaria de te agradecer mesmo, porque pessoas que representem o jornalismo e representem histórias da maneira como você representa fazem diferença sim, e daqui a 20 anos, 30 anos a sua obra ainda estará sendo falada, eu tenho certeza, e você está deixando a marca que eu acho que os jornalistas têm que se preocupar em deixar no país e na humanidade mesmo. Histórias boas, histórias bacanas de serem contadas, histórias que transformem não só a vida das pessoas que viveram, mas também a vida de quem lê, né? Muito obrigada. E de quem conta também, porque é profundamente transformador para mim também, pode ter certeza. Eu que te agradeço, Branca, obrigada pelo carinho, pelo espaço, foi muito bom conversar com você, e é muito bom quando os mundos se aproximam, né? Sim, nossa, maravilhoso. Um dia escreverei um livro e terei o prazer de, no meu livro, te pedir um prefácio. Olha as promessas, eu vou cobrar. Primeiro eu tenho que escrever. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você, Branca. Um beijo grande, viu? Para você e para todos que tiveram a paciência de nos ouvir.